Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. A minha convidada hoje é a senhora Wilhelmina Kickbusch, ela é presidente da OASE Nacional. Wilhelmina, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Aliás, nós tivemos agora recentemente um grande evento da Ordem Auxiliadora das Mulheres Evangélicas da Igreja Luterana no Brasil, um evento que reuniu no Parque Vila Germânica quase 4.000 senhoras, né? Sim, ocorreu agora sexta-feira até domingo ao meio-dia. Me conta como é que foi esse evento e por que Blumenau foi a sede. Esse evento nós comemoramos os 120 anos de OASE no Brasil. A data mesmo é 15 de agosto, quando o primeiro grupo se formou no Brasil. Mas nós queríamos então reunir todas as mulheres do Brasil, né, nos nossos 1.085 grupos, com 26.600 mulheres, né, que formam a OASE no Brasil. E aí então surgiu a ideia de a gente começar a comemorar no Brasil. E como eu sou a presidente e pertenço a Blumenau, então foi sugerido que fosse feito aqui na nossa cidade. Um evento que reuniu mulheres de praticamente todo o Brasil, né? De todo o Brasil, desde Rondônia até o final do Rio Grande do Sul. Que bacana esse encontro, imagina a troca de experiências, né? Exatamente. Inclusive tinham 15 mulheres do Paraguai. Também a nível, né, de... E qual é a missão da OASE? A missão da OASE é solidariedade, por isso também é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que tem o princípio de auxiliar, né? Então, elas se reúnem para ajudar desde uma instituição, a própria mulher. A finalidade dela é uma auxiliar a outra, assim como auxiliar o próximo. Agora, como a senhora disse, o evento de 120 anos, então, é uma instituição, né? Um grupo que vem e está sobrevivendo há mais de um século. Há mais de um século. A OASE, ela teve o seu início na Alemanha. Então veio para o Brasil e o primeiro grupo então surgiu em Rio Claro. E Rio Claro então teve um propósito. Ele, na época, não poderia se colocar sinos na igreja, porque era só permitido que a Igreja Católica tivesse sinos. Nenhuma outra denominação religiosa poderia construir torres com sino, né? E aí, Rio Claro, um grupo de mulheres, juntamente com o pastor, se reuniram para a construção de sinos. Isso aconteceu em 15 de agosto, há 120 anos atrás, para a construção de sinos. E depois, 8 anos após, formou-se o segundo grupo, aqui em Blumenau. Daí entra a história de Blumenau. Aí entra a história de Blumenau e também com isso pensou-se, então, já que eu sou a presidente nacional, moro em Blumenau, então vamos fazer esse evento em Blumenau. E esse segundo grupo aqui teve um outro objetivo. O que acontecia naquela época em Blumenau? Muitas parturientes faleciam. E aí iniciou a primeira maternidade. A Johannesteff é onde é que hoje é a Casa do Comércio. E ali então foram contratadas 2 diaconisas, trazidas da Alemanha. Inclusive elas faziam os trajetos tudo a cavalo. E depois então formou-se a maternidade Elspeth Keller. Hoje em dia o Ancionato Elspeth Keller. Lá em cima do morro, no final da Alameda. Ali, isso, porque depois essa maternidade ela foi acoplada ao Hospital Santa Catarina. Mas também teve a maternidade aqui, onde hoje funciona a Casa do Comércio. Sim. Aí a maternidade Elspeth Keller. Porque ela iniciou primeiro numa casinha pequena. Depois, então, foi doado um terreno pela Johanna Hering, por isso que era Johannesteff. Depois foi construído aquele prédio, onde é que hoje é a Casa do Comércio, né? E aí passou a se chamar a maternidade Elspeth Keller. Wilhelmina, eu imagino quantos
E quantas blumenauenses nasceram ali, né? Muitos, muitos, muitos. Quem sabe alguns que estão nos assistindo agora. Sim, e o meu esposo foi um deles. É? Sim. Aliás, a tua família, do teu esposo, tinha comércio ali próximo também, né? Tinha. Uhum. Famosa casa... Isso, a Casa Kikbush, Primeiramente, Casa Ernesto Kikbush, né? E depois passou para Casa Kikbush Limitada. Para os mais jovens, claro, os mais velhos foram até clientes lá, né? Sim. Mas qual era? Era uma casa de secos e molhados no começo? Ela iniciou secos e molhados e também uma casa com seção de louça. Vendia-se louça, também brinquedos, né? Depois ficou só a casa secos e molhados e mais tarde, assim, então, só secos e molhados e com artigos de temperos e mais lacticínios, né? Geleias. A senhora chegou a trabalhar lá, não? Cheguei. Eu fui a primeira funcionária do meu marido. Se conheceram lá, não, né? Conhecemos lá, casei com meu patrão. Foi isso mesmo? Olha só que história, né? Sim. A senhora foi contratada para trabalhar? Fui a primeira funcionária dele, quando mudou, né? O pai passou então para os 3 irmãos, né? E aí eu fui a primeira funcionária dele. Ah, então já era o seu esposo quem tocava a casa? Sim, quando... E antes a família do seu sogro? Antes eram meus sogros, né? Que meu sogro fundou, né? Então, e depois aí passou para os filhos, né? E foi uma casa de tradição, né? É uma casa bem tradicional. No início ainda, para quem de repente ainda se lembra, as compras eram entregues por... os meninos levavam de bicicleta, né? Em casa. Nós tínhamos muitos fregueses assim, tradicionalistas de Blumenau. Ficava ali na esquina da Alameda com a 15? Na esquina da Alameda com a 15. Próximo ao antigo Cinebush? Isso, ao lado onde antigamente era o Correio. Né? Aquela casa ao lado era o Correio. Hoje tem a Casa Flamingo ali também, né? Próximo. Tem a Casa Flamingo, né? Porque depois aquela parte foi vendida para a Casa Flamingo. Bom, eu já tentei conversar com o seu marido, porque ele tem muita história para contar. Quem sabe a gente consiga convencê-lo depois dessa entrevista, né? Mas que sentimento a família tem dessa tradicional casa, né? Que era genuinamente blumenauense? Quando nós fechamos, houve uma tristeza muito grande, né? Até assim, aquilo repercutiu, né? Até no fechamento, tudo. Mas para nós, eu confesso que foi na época certa, porque logo depois o meu marido adoeceu, né? Então, os filhos não quiseram continuar, né? E a gente tem saudade, sim, mas confesso que foi no momento certo. A senhora fala que houve esse sentimento, né, de ter que tomar essa decisão por parte da família, mas eu conversei e muitos dos clientes também sentiram, né? Sentiram muito. Porque muitos dos blumenauenses e outros que escolheram Blumenau para morar, compravam. E o que tinha lá para comprar? Uma coisa assim que hoje ainda se fala, nós ainda fizemos, são os temperos para docinhos de Natal. Então, para doce de mel, isso nós ainda temos a receita, a gente faz a mistura para várias firmas, né? Do tempero, chama tempero alemão, né? Que até inclusive para o Flusshaus perto de Florianópolis, né? Então, isso é o que eles mais comentam, porque entravam na loja e tinha o cheirinho de Natal, tá? Isso é uma coisa que eles lembram, né? Não encontro em nenhum lugar. E ainda faz até hoje? Fizemos sim. Uhum. Bom, mas tinha outras tantas coisas, até louça vendiam lá, né? Sim, vendíamos. E quando iniciou, as louças eram importadas. Houve a história da loja é uma história muito bonita, porque houve a época da guerra, então a minha sogra ela estava muito envolvida com a própria igreja, então eram feitos pacotes que eram remetidos para a Alemanha, o meu sogro era alemão, então houve todo aquele eles sofreram bastante, né, por fato dele ser alemão, então houve épocas assim também bastante difíceis,
mas tudo foi passando, tudo foi superado, né? A senhora casou com Kiki Bush, mas a senhora é de que família? Eu sou da família Yankee. De Blumenau Não, também? eu sou de Benedito Novo. Lá de cima? Lá de cima, Que legal. E a senhora veio para Blumenau? Pequena. Eu vim para Blumenau com 6 para 7 anos, sem saber falar a língua portuguesa. Eu fui morar na Garcia e entrei para o primeiro ano, né? Sem saber falar uma palavra em língua portuguesa. E antigamente era assim, tinha as 3 salas, fraca, média e forte. Aí eu fiquei 1 mês numa sala e logo depois eu fui para a sala Z, primeiro ano Z, que era o forte. E aí, naquela idade, a gente aprendia rapidamente, né? Aí eu comecei a falar a língua portuguesa. Foi então a família que mudou? Vieram a trabalho aqui? A trabalho para Blumenau. Meus pais vieram a trabalho. A minha mãe já trabalhava de solteira na Companhia Hering. Então, o sonho dela era vir para Blumenau. Olha só. E a senhora estudou aonde lá? No Colégio Santos Dumont. Depois eu fui para o Pedro II. 2 colégios tradicionais, né, em Blumenau? Exatamente. E certamente, principalmente o Pedro II, pela história que a senhora pegou uma época boa. Nossa, lá estudavam mais, 3.000 alunos, né? A senhora lembra de algum professor, assim, ou professora que marcou a tua passagem por lá? No Pedro II ou no... Os dois. Eu me lembro, assim, do Santos Dumont, sim, da minha primeira professora, Maria de Lourdes dos Anjos. Primeira professora a gente nunca esquece. Nunca, E até depois eu reencontrei elas vinham na loja comprar, sabe, Elas eram, por exemplo, a dona Lourdinha era de Rio dos Cedros, muitas professoras eram de Rio dos Cedros. E depois do Pedro II, nossa, agora no momento que eu me lembro... Assim, é que a primeira a gente não esquece, depois são tantos, né? Aí foram muitos, né? Muitos mas eu só fiz referência ao Pedro II, até porque esses tempos, e durante o programa aqui já entrevistei alguns dos professores que passaram por lá. Eu posso citar, por exemplo, a Leila Longo. A Leila Longo, ela foi a minha professora no científico, no primeiro ano do científico. Ela, inclusive, é uma grande líder ali no Ancianato Elspeth Keller. Olha só. Ela agora é a presidente do Ancianato Elspeth Keller. E ela foi a minha professora no Pedro II. E a senhora continuou os estudos? Porque naquela época era difícil, né? Eu terminei o científico, aí eu fiz a faculdade do amor, aí eu casei. Quantos filhos, Guilhermina? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Homens? Homens. Já tem netos? Eu tenho um neto do coração que acabou de se formar. Olha só que bacana. Bom, e aí a senhora foi para o comércio, né? Sim. E esse foi o teu único emprego? Foi meu único emprego. Ficou muito tempo lá na casa Kiki Bush? Sim, eu me aposentei trabalhando lá. Olha só, acabou virando trabalho de família, né? Trabalho de família. Que legal, né? Mas nós vamos fazer agora um breve intervalo e depois eu quero retomar essa questão da UASE, que a senhora preside, né? Sim. E para chegar a essa condição de presidente nacional, né? Tem que estar envolvida com... uma caminhada também de paróquia e de sínodo, né? Então a gente faz um breve intervalo e depois vamos falar mais sobre isso. Wilhelmina Kiki Bush é a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a senhora Wilhelmina Kiki Bush. Ela é presidente nacional da UASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas da Igreja Luterana no Brasil.
Como é que a senhora chegou à presidência da OASE? Primeiramente, eu participo aqui na Paróquia da Velha, né, dos grupos de OASE, e aí eu fui eleita coordenadora distrital, quando ainda não houve a mudança, né, dentro da Igreja Luterana, então era um distrito Blumenau, aí eu era coordenadora distrital do distrito Blumenau. Depois, então, houve uma mudança na igreja e eu passei a ser a presidente sinodal, né, do Sínodo do Vale do Itajaí, e aí a gente participa da coordenação nacional. E aí, então, participando alguns anos, né, da coordenação sinodal, aí eu fui eleita presidente nacional da OASE, né? Pois é, esse trabalho é muito forte aqui em Blumenau, sei que é forte lá no Vale dos Sinos, também no Rio Grande do Sul. Sim. Onde mais os pontos onde a Igreja Luterana está fixada e, por consequência, essa ordem? Olha, o Sino do Vale Itajaí é o maior em número de mulheres do Brasil e o maior e também em número de grupos. É o Sino do Vale Itajaí. Depois é o Sino do Norte Catarinense. Quer dizer, em número de mulheres, em número de grupos, é aqui em Santa Catarina. Depois é lá embaixo, onde é Santa Cruz, né? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz, aquela área lá, né? Que é o Sino do Centro-Sul, não é o Centro-Sul Catarinense, não. É naquela área de sim. Rio dos Sinos também. Aquela área toda é uma área bem forte na Igreja Luterana, né? Sim. E a senhora já falou da missão... Centro, Campanha, Sul. A senhora já falou da missão da OASE, né? Esse sim. trabalho das mulheres auxiliadoras que estão no auxílio, como diz a sim. palavra, literalmente, né? E, por exemplo, eu sou presidente nacional, ou estou como presidente nacional, são 18 sínodos no Brasil, né? Então, são 1.085 grupos e nós somos 26 mil mulheres no Brasil. E aí, o que faz a OASE, né? É comunhão, testemunho e serviço. Então, o nosso serviço é auxiliar. Auxiliar, né? Ajudar. Ajudar ao próximo, né? Vilermina, nessa onda de agressões, né? A mulher, a gente acompanha com frequência aí na mídia. Aqui a ordem também trabalha, né? A OASE também trabalha na proteção, no auxílio, né? A essas mulheres. Inclusive vocês desenvolveram um trabalho, um gibi sobre isso, né? Sim. Como eu já havia falado antes, né? Quando iniciou a OASE, tinha assim uma preocupação. Hoje a gente vê que a preocupação passou a ser outra, né? E uma delas é o feminicídio, a agressão. E nesse nosso encontro, então, foi lançado um livro da Valentina que conta a história de uma família e principalmente a agressão à mulher. Então, aqui diz, nem tão doce lar, nem sempre o lar é tão doce, né? Aí conta a história de uma família, né? E esse lançamento desse livro foi feito agora no nosso encontro, né? E também o objetivo desse livro é ser usado nas escolas, tá? Para que assim se tenha orientação, né? Mas não é somente agressão à mulher, também é em relação à criança, ao idoso, de como saber lidar com esses problemas, esses conflitos familiares. Porque a prevenção começa lá na educação, né? Exatamente, né? Então, desde em casa, né? E também depois na escola, né? Como lidar, como você ser educado com o seu coleguinha, né? E esse é a parceria, é o objetivo da OASE em poder auxiliar também a mulher em si, né? Porque uma coisa a mulher, ela vivia sempre dentro de casa, ela não tinha conhecimento, a gente tem muitas mulheres que não sabem ainda, poxa, eu posso, depois de certa idade, eu não preciso mais, eu tenho gratuidade para andar de ônibus.
como é que eu posso ter acesso a uma consulta médica? Então, essa também é a finalidade de nós, como mulheres da OASE, auxiliar nesse sentido, na informação, não somente de repente num sacolão, alguma coisa. E o outro objetivo também é de auxiliar com cadeira de rodas. Por exemplo, aqui, nós na Velha, que nós temos muito forte aqui na Paróquia da Velha, nós emprestamos cadeira de roda, nós emprestamos cama hospitalar, nós emprestamos muleta. Então tem todo um... Além da companhia, de uma boa conversa, de um ombro amigo, diálogo, né? O diálogo é muito importante. É fundamental, né? E temos mulheres que quando elas vêm para a OASE, quando elas ficam viúvas. E eu tive depoimento de mulheres que disseram assim, olha, a OASE me auxiliou me tirando de uma depressão. Eu aguardo aquelas tardes que eu posso estar lá para poder dialogar com alguém. Wilhelmina, a senhora sempre foi uma mulher envolvida, assim, com as causas da igreja? Sim, sempre fui. Uhum. Desde menina? Desde menina. Herdou da família ou é uma coisa de vocação sua? Não, acho que é uma coisa de vocação. Eu sempre tive, assim, para lidar também com pessoas idosas, né? Eles sempre dizem que eu sou uma pessoa muito calma e carinhosa, né? Então, eu gosto de conversar, eu gosto de ser um ombro amigo, né? Eu acho que isso também me levou a lidar com as... Wilhelmina, esse fundo aqui que nos ajuda no cenário é o símbolo da OASE? Esse é o logo da OASE. Esse é o logo da OASE, nosso logo da OASE, né? Ele também esteve agora exposto no nosso evento, né? Pois é, a senhora me falou aqui do gibi, mas tem outras obras que foram ou estão sendo lançadas nesse trabalho da missão da OASE. Sim, e uma outra obra também que foi agora lançado, que nós temos, a OASE Nacional foi parceira, foi Bordando Memórias, História de Mulheres do Movimento da Reforma, que faz pouco tempo, né, os ouvintes também devem ter visto quando foi a Reforma Luterana, que houve todo aquele movimento. E aqui, eu seguro aqui para a senhora. Então, tem as mulheres, né, que aqui está a Catarina. Essa estátua da Catarina, estátua não, é uma... A gente não quer chamar estátua, né? Uma imagem. Está na Faculdade Este de São Leopoldo, na Faculdade de Teologia. E aqui, então, são bordados, que foi bordado por mulheres do Brasil inteiro. Então, a Elisabeth von Brandenburg, ela foi uma mulher da Reforma Luterana, que foi bordada por uma senhora aqui de Blumenau, tá? Então, ela fez esse bordado e nesse livro são 18 mulheres que, de cada sínodo, foi responsável para fazer um bordado. E aí, então, conta a história dessas mulheres da Reforma, tá? E esse aqui foi uma parceria, então, da OASE Nacional com a Faculdade de Teologia. E quem gostaria de ter esse material, como é que faz? Ele adquire na Editora Sinodal. Editora Sinodal, que é da Igreja Luterana. E tem outras personagens aqui que fazem parte desse material. É o caso aqui da esposa de Lutero, né, Wilhelmina? Sim, a Catarina von Bora, que foi uma pessoa muito, muito importante na Reforma. Wilhelmina, tem outras personagens importantes aqui que ilustram esse livro. Essa senhora, por exemplo, o que a senhora pode falar dela? Olha, todas essas personagens que estão aqui dentro, elas foram todas elas importantes na história da Reforma. Além das duas que nós já relatamos, né, tem ainda também a Vibrandes Rosenblatt. Ela também teve uma história muito importante dentro da Reforma. Cada uma com sua característica. Agora, a senhora hoje está aposentada ou não? Eu sou aposentada, sim. Uhum. Tem um semblante ainda de uma jovem mulher? Eu sou aposentada ali de trabalhar na loja, né? Mas o outro, acho que trabalho 2 vezes mais do que
Porque é puxado, né? É puxado, sim. E não tem puxado. hora, né? Não tem hora, né? Bacana. E fala um pouquinho mais sobre essa questão das mulheres, né? Como é que é o encontro? Tem encontro semanal? Aqui em Blumenau, por exemplo? Tem encontros semanais, mas normalmente é 2 vezes ao mês, né? Ou 1 vez ao mês. Ainda tem encontros em língua alemã, né? Principalmente Blumenau e Pomerode. Pomerode é bem forte. Eu estou falando agora assim da nossa região aqui. Os encontros alemães em língua alemã é mais no Sínodo do Vale Itajaí. Os outros sínodos já estão praticamente abolindo, né? E o que está agora, que a gente está começando e incentivando, são os grupos noturnos. Porque nós temos muitas mulheres jovens que nós temos que ver, procurar onde é que eles vão se inserir dentro da igreja, né? Porque a maioria trabalha fora, né? E então a gente está incentivando grupos noturnos. Eu tenho um perfil da mulher auxiliadora para fazer parte da OASE? Não. Por exemplo, para fazer parte da OASE não precisa ser luterana. Pode ser de qualquer denominação, né? Só o que o nosso regimento não permite que assuma um cargo, né? Dentro de uma diretoria, né? Mas pode assumir, pode ser de qualquer denominação, não tem... E nessa questão daí não tem classe social? Não, nada, de maneira nenhuma. Todos são bem-vindos, não tem... Agora, tem uma relação muito forte a OASE, especialmente aqui em Blumenau, com a cidade, né? Tem. E uma coisa assim, por exemplo, nós aqui em Blumenau ainda temos o Ancionato, né, onde a OASE é mantenedora. Nós temos o Jardim de Infância, na Itopava Seca, onde a OASE é mantenedora. Nós temos o Hospital OASE, em Timbó, onde a OASE é mantenedora. Isso foi sempre a nossa ligação aqui no Vale Itajaí, né? E ainda tem hospitais também no Brasil, Montenegro, onde que as OASEs são mantenedoras, né? E em outros, assim, elas praticamente foram assim, acoplados, porque não tem mais, as exigências são muito grandes, né? Guilhermina, eu fico muito feliz da senhora ter conversado um pouco com a gente, falar um pouco do trabalho, da missão da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas da Igreja Luterana no Brasil, a OASE que a senhora é presidente nacional, e também um pouco sobre a família, especialmente sobre a família Kikibush, né? Que fez história com a casa lá na Alameda, esquina com a 15, né? Tem muita gente até hoje, imagina só, nós falando aqui essa história, vai ter gente que vai relembrar lá daquele estabelecimento, né? Eu fico muito grato. Obrigada, sim. Eu que te agradeço. Guilhermina Kikibush foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL, nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.